Olá pessoal, tudo bem? Professor Charles na área. Vamos trabalhar um pouquinho hoje com um assunto aí de extrema importância para você, tanto para você que está se preparando para o Enem, quanto você está se preparando para um vestibular, tá? E até mesmo o pessoal do ensino médio. Hoje nós vamos falar das propriedades coligativas. O que vem a ser essas propriedades coligativas? É uma extensão do estudo das soluções, tá? Então, o que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui? Simplesmente, quando você faz a adição de um soluto não volátil em determinadas soluções, causa alguns efeitos, certo? E quem são esses efeitos? Vou listar para vocês quem são esses efeitos aqui, tá joia? Então, voltando ao comentário que eu fiz, a adição de um soluto não volátil, o que significa não volátil? Que não evapora com facilidade em determinadas soluções, isso vai causar alguns efeitos. Aí você fala assim, mas quais são esses efeitos? Primeiramente, nós não podemos esquecer que nós vamos ter o efeito tonoscópico, tá? Teremos o efeito tonoscópico, teremos o efeito ebulioscópico, teremos o efeito ebulioscópico, o efeito crioscópico e, para concluir, teremos o efeito osmótico, certo? Então, esses são os 4 efeitos coligativos que possam ocorrer quando você faz a adição de uma quantidade de soluto em determinadas soluções, tá joia? Então, aí eu falo para vocês, com certeza tem algumas coisas que são conhecidas do estudante, por exemplo, ebulioscópico lembra a ebulição, assim como osmótico, tem alguma coisa a ver com osmose? Sim, algumas coisas parecidas. Agora, já no efeito tonoscópico e crioscópico, vamos explorar melhor isso daqui, tá ok? Então, simplesmente, o que acontece aqui no efeito tonoscópico? No efeito tonoscópico, nós vamos estudar praticamente o que? A variação, tá ok? E vamos estudar a variação da pressão máxima de vapor. Existem alguns autores que usam o termo PV, tá? Pressão máxima de vapor ou pressão de vapor. O que vem a ser essa tal pressão de vapor? Eu deixei mais ou menos aqui uma ilustração para tentar registrar isso daí. Pressão máxima de vapor costuma ser o quê? Vamos resumir, é o equilíbrio dinâmico entre partículas o quê? Líquidas e vaporizadas em um sistema fechado. Não é um sistema hermeticamente fechado. Um sistema fechado como esse. Sabemos que essa panela não é totalmente fechada, mas esse equilíbrio dinâmico aqui entre partículas líquidas e partículas vaporizadas podemos caracterizar como pressão máxima de vapor, certo? Ou seja, a representação simbólica, esse dinâmico eu posso falar que é dessa forma aqui, tá? Então, pressão máxima de vapor, ela simplesmente é estudada onde? É estudada no efeito tonoscópico. Tem como calcular isso? Sim, podemos calcular essa variação da pressão máxima de vapor. O que mais nós vamos trabalhar? Trabalhar com o efeito ebulioscópico. O que significa ebulioscópico? Professor, lembra ebulição. Lembra ebulição? Sim, lembra ebulição. Ou seja, ressaltando que tudo que nós estamos estudando é sobre aquele primeiro assunto que eu falei quando nós começamos a aula de hoje. Quando você adiciona um soluto não volátil em determinadas soluções, simplesmente vai ter o quê? Os efeitos. O que significa o efeito ebulioscópico? Simplesmente o efeito ebulioscópico é o aumento, tá? É o aumento da temperatura, do que? De ebulição, tá? É o aumento da temperatura de ebulição de uma solução. Professor, eu não entendo isso. Entende sim. Você tem água torneiral, colocou para ferver meio litro de água torneiral. Aí você pegou mais meio litro de água torneiral, colocou para ferver simultaneamente lá em seu fogão. Só que na situação B você adicionou um pouco de açúcar. O que aconteceu? Simplesmente eu estou fazendo com que isso torne uma solução mais concentrada, fazendo com que o seu ponto de ebulição aumente. E esse ponto de ebulição que aumentou significa o quê? É um efeito ebulioscópico, o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Pô, tranquilo então isso daqui. Então, o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil é chamado de efeito ebulioscópico. Agora veja bem, nós temos o ebulioscópico, obviamente eu vou ter o contrário. O que é o contrário? O efeito crioscópico simplesmente, cuidado, não é aumento, simplesmente isso daqui vai ser o quê? A diminuição, tá?
diminuição da temperatura de congelamento. Pelo amor de Deus, congelamento, solidificação. Existem algumas pessoas que falam assim, diminuição da temperatura de fusão. Não esqueça que fusão é quando eu estou aquecendo. Veja, ebulioscopia, o aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, diminuição da temperatura de solidificação. Cuidado com essas informações, tá ok? Então, tudo isso acontece pela adição de um soluto não volátil. Essa que nós temos que ficar esperto, tá ok? E para concluir a nossa ideia, o que significa o efeito osmótico? Osmótico, simplesmente a osmoscopia, o efeito osmótico, significa, vamos tentar ilustrar isso daqui da maneira adequada. Simplesmente quando você tem um recipiente onde nós temos o que, ó? Onde nós temos aqui dividido por uma membrana semipermeável, o que vai acontecer? Percebam vocês aqui, ó. Nós colocamos aqui duas soluções. Uma solução hipotônica e uma solução hipertônica. O que vai acontecer nesse negócio? Óbvio, pelo costume de estudo de osmose, sabemos qual é a função da membrana semipermeável. Simplesmente é a passagem do quê? De solvente do meio hipo para o meio hiper. Simplesmente isso daqui vai ficando pobre, vai passando para cá. Mas o que significa o efeito osmótico, a pressão osmótica? É a pressão que nós costumamos a exercer aqui, ó. Nós aplicamos uma pressão para que evite a osmose. E por que eu quero que evite? Para um determinado estudo, tá ok? Então, se você aplicar uma pressão aqui, uma pressão no meio hiper, simplesmente eu vou evitar osmose, também conhecido como osmose reversa, tá ok? Então, para concluir a nossa dica de hoje, tá? As nossas propriedades coligativas dependem exclusivamente do quê? Da adição de um soluto não volátil em determinadas soluções. Temos os 4 efeitos coligativos e depois poderemos estudar, aprofundar esses estudos. Mas logo, de antemão, prazer estar com vocês e continuamos isso daí no nosso próximo encontro. Até mais!